Boa noite, tudo bem? Hoje a nossa aula de funcionamento da educação brasileira e políticas públicas, nós vamos conversar, um pouco sobre o compartilhamento de responsabilidades entre as instâncias administrativas, a organização dos planos estaduais e municipais de educação. Então, na aula passada, nós falamos sobre o Plano Nacional de Educação, como ele é constituído, as estratégias e as metas, como ele é composto, como ele é formado, e nós vimos que o Plano Nacional de Educação, ele é formado por 20 estratégias, E aí nós pudemos falar de 20 estratégias, 20 metas, e aí nós pudemos falar sobre cada uma das metas na aula passada, E aí nós falamos aí sobre as principais estratégias de cada meta, relembrando, que este Plano Nacional de Educação, que nós estudamos na aula anterior, ele tem aí a duração de 10 anos, Então, ele começou lá em 2014 e vai até 2024. E aí nós passamos o trabalho também para vocês, para que vocês fizessem aí o trabalho sobre esse Plano Nacional de Educação, em que vocês poderiam ver notícias, que referencia alguma das metas, escolhendo uma das metas, e aí procurar reportagens, notícias que referenciam, que mostram como está o andamento dessa meta. E aí você poderia fazer um resumo analítico, sobre esta meta e o que você encontrou também nas suas pesquisas. Então, aí nós temos até o dia de hoje para que vocês enviem esse trabalho, até o dia de hoje, para que vocês tenham aí a pontuação de 500 pontos, possam ser avaliados com 500 pontos, não lembro se é 500 pontos, mais 700 pontos, isso, 700 pontos, e aí que você também possa aí organizar aí o seu estudo, já para avaliação oficial 2. Quem ainda não fez, então, precisa fazer aí este trabalho, hoje dia 15, então, hoje é o prazo, tivemos aí uma semana, para a realização deste trabalho, e importante dizer que quando você pesquisa notícias, você lê, faz a leitura ali sobre várias notícias, você tem ali o seu olhar, o como você interpreta aquela notícia, e aí, em consonância ali a meta que você escolheu, você vai escrever o que você entendeu, o que você compreendeu ali. Isso é um resumo analítico. Você vai apresentar o assunto e vai colocar ali o seu entendimento, a sua compreensão também sobre aquele determinado assunto. Algumas pessoas já me enviaram a atividade, e aí eu coloquei lá uma correção, então olhe lá no comentário a correção que eu coloquei, Então, é necessário refazer? Sim. Então, se é necessário refazer, você vai ter que aí refazer esse trabalho, porque se deixar do mesmo jeito que está, a nota não vai ser aquela que você está esperando, Então, coloquei ali alguns comentários, de refacção aí dos trabalhos, para que vocês possam aí se organizar e refazer o trabalho. Então, hoje nós vamos conversar mais um pouco sobre o Plano Nacional de Educação, mas hoje especificamente nas instâncias municipais e estaduais,
Nós vamos aí fazer aí o levantamento de como está o Plano Nacional de Educação, tanto no nosso estado, né, a nível aí de Mato Grosso, como também em nossa cidade, nossa capital, Cuiabá. Então, aí eu selecionei, né, algumas reportagens e até mesmo sites que mostram como está este plano nacional, no caso ali o plano estadual e o plano municipal pautado no Plano Nacional de Educação. Todos eles precisam estar ali relacionados, né, com o plano a nível nacional. Então, aí, nós temos os conteúdos desta aula, né? Então, seria o compartilhamento de responsabilidades entre as instâncias administrativas, né? Como eu falei, nós já começamos a dizer que o Plano Nacional de Educação, ele é um plano maior, né? Ele é um plano ali de referência. E aí nós temos os planos estaduais, né? O Plano Estadual de Educação, e nós temos também o Plano Municipal de Educação, que são aí em consonância, que estão em consonância com o Plano Nacional. Então, essas responsabilidades entre as instâncias administrativas aí, elas precisam ter realmente esta hierarquia, até mesmo a respeitabilidade desta hierarquia, né, no sentido de até mesmo da escrita aí dos planos, das comissões que se organizam, das conferências, dos congressos, né, da participação massiva de representantes, né, então é necessário que haja sempre essa organização. E a organização dos planos estaduais e municipais de educação, né, cada estado aí, cada município tem a sua autonomia de, conforme a gestão, de saber como vão organizar aí a elaboração, o planejamento, né, da escrita, dos debates, destes planos, né, dessas estratégias e das metas. Então, nós vamos saber, né, exatamente distinguir, né, entender o que é, né, o compartilhamento de responsabilidades ali entre as instâncias administrativas e esta organização dos planos, vendo exatamente, né, a parte prática do conteúdo, né. Então, nós buscamos aí em alguns sites, nós buscamos, né, alguns sites para que vocês entendam que existe o Plano Nacional de Educação, e aí existe o Plano Estadual de Educação, né? Esse plano, ele foi, até mesmo aqui, ele foi implantado, né, pela lei número 1011, de 6 de junho de 2014, né, que é uma lei aqui estadual. E aí nós temos aqui essa página, né, que é de livre acesso na internet, todos podem acessar, que você vai encontrar ali vários documentos, né, que respaldam esse plano. Então, lá na página, né, do governo do estado de Mato Grosso, você vai entrar e vai procurar aí o Plano Estadual de Educação, né? Aqui nós temos aqui o endereço, www.2.seduc.mt.gov.br, e aí você vai procurar, né, o Plano Estadual de Educação, que aí, por esta lei 1011, de 6 de junho de 2014. Então, aí nós vamos, nesta aula de hoje, poder ler este plano, né, e comentando cada meta e cada estratégia de cada meta. Bem, este plano estadual de educação, ele não tem
20 metas como no Plano Nacional, porque o Plano Nacional de Educação é um plano muito mais abrangente, né? Ele é um plano aí que vai falar de todos os âmbitos da educação, né? Todos os contextos, né? Aí todos os públicos, né? Que são participativos daí da educação. Então, o plano estadual, ele tem, né, menos metas do que o plano nacional. Então, aí nós temos o anexo único, né? Com certeza eles devem ter um documento mais detalhado, mas o que está aí publicizado no site é este documento aqui, né? A meta 1, vamos lá. A meta 1, promover continuamente o Sistema Único de Ensino. Indicador, número de municípios que cumprem, né, o artigo 11 da Lei Complementar 49 de 98 em relação ao número total de municípios. Então, é necessário aí saber exatamente, né, o quantitativo, quantas escolas, né, estaduais existem, quantas é preciso ter todo esse levantamento, né? Então, estratégias. Estratégia 1. Estabelecer por intermédio de instrumentos legais cooperação entre o Estado e a totalidade dos municípios, explicitando claramente os objetivos e as responsabilidades comuns no atendimento da escolarização básica e na universalização na qualidade do ensino e na gestão democrática, objetivando a implantação do Sistema Único de Educação. Então, aí se fala muito na questão de unificar, né, porque às vezes, né, o estado de Mato Grosso, que é um estado tão grande, é necessário realmente, né, ter essa cooperação aí entre o estado e os municípios, todas as prefeituras, para realmente ter esse levantamento, saber exatamente o que acontece em cada município, né? Meta 2, aferir a qualidade da educação em 100% das unidades de ensino do Sistema Estadual de Educação até 2015. Então, aí nós temos uma questão, né? Ver como está aferir é analisar, é constatar, né? A qualidade dessa educação. Então, em 100% das unidades de ensino do Sistema Estadual de Educação até 2015. Isso começou em 2014, né? Este plano estadual. Então, até em 2000, era uma meta muito urgente aí, né? Nós vemos que é uma meta aí de 1 ano de prazo para acontecer, né? Então, aferir a questão de analisar, constatar, avaliar como realmente está a educação em 100% das unidades. Então, os servidores, né, no caso da SEDU, que teriam que visitar as escolas aí até 2015, fazer essa visitação nas unidades escolares de todo o estado de Mato Grosso. Então, seria atingir aí os 100%, né, das unidades do estado de Mato Grosso, vendo quais as necessidades, sabendo o que a escola tem, o que a escola não tem, fazer essa avaliação, seja por visita, seja pelos dados que o próprio diretor da escola, ele acaba tendo a obrigação de, né, pelo seu cargo ali de gestor, ele precisa comunicar ali todos, né, via sistema ou via documentos, via ofício, de alguma forma, ele precisa ali comunicar tudo o que acontece na escola para a Secretaria Estadual de Educação.
Indicador: número de escolas com qualidade aferida por número total de escolas do sistema estadual, pública e privada. Então, não só as escolas públicas, né? Estratégias. Quais seriam as estratégias, então? Assegurar que todas as escolas de educação básica, em todas as modalidades, tenham desencadeado o processo para a elaboração do seu projeto político-pedagógico, com observância das diretrizes curriculares ou políticas estadual e municipal, com efetiva participação da comunidade. Então, indicador: o número de escolas com o seu PPP implantado em relação à totalidade de escolas, né? Então, toda escola precisa ter o seu plano político-pedagógico. Então, é necessário aí que tenha um projeto, né, político-pedagógico nessas escolas. Esse projeto político-pedagógico, ele vai abarcar todas as questões, desde a questão estrutural, pedagógica, projetos, tudo que se faz dentro da unidade escolar. Tudo é descrito nesse plano político-pedagógico, né? Como diz o nome, é político, então tem a parte administrativa, de gestão, estrutural ali da escola, as verbas e tudo mais descritas, e também tem o pedagógico, que vai descrever aí o número de ao número de alunos, o quantitativo de servidores, professores, se tem sala de recurso, né, para atender alunos com deficiência e outras, né, necessidades, e tudo que tem a ver com a questão do ensino. Então, é dividido aí, político, né, pela questão gestão administrativa e pedagógico pela questão do ensino-aprendizagem ali que envolve a relação professor-aluno, a relação de aprendizagem, a relação com a família e todas essas nuances. 2, então, qual seria aí a estratégia 2, né? Garantir instrumentos legais que assegurem eleição direta de gestores pela comunidade em todas as unidades escolares públicas de Mato Grosso, para os cargos de diretor, coordenador e assessor pedagógico a cada 2 anos, com direito a uma reeleição. Então, isso, né, é uma meta, uma das estratégias, né, desta meta 2, pela questão de analisar a qualidade desse ensino em cada unidade escolar. Então, uma das estratégias era garantir também uma gestão democrática, que no sentido de ter aí a eleição direta, né, dos gestores pela comunidade escolar. Então, a comunidade escolar, que daí dentro da comunidade escolar tem o Grêmio Estudantil, né, tem aí organização de professores, que vão organizar bem essa questão da eleição também, que vão viabilizar, né, uma eleição com um teor mais democrático, né, que possa ser realmente escolhido ali pela comunidade escolar. Indicador: número de escolas com eleições regulamentadas por instrumentos legais pelo número total de escolas públicas, né? 3, definir expectativas de aprendizagem para educação básica, com vista a garantir formação geral comum. Então, a educação básica, né, no sentido, precisa ser a prioridade, né, dentro dessa meta, né? Indicador:
quantidade de etapas e modalidades com expectativas de aprendizagens estabelecidas para cada etapa e modalidade da educação básica. 4. Implantar a avaliação sistêmica do processo educacional da educação básica e do ensino superior, baseada na realidade, particularidades e peculiaridades regionais. Então, isso também nós já conversamos também em nossas aulas, que o Plano Nacional de Educação, ele precisa também ter adequações, né, no sentido quando aí se volta ao, por exemplo, a um plano estadual, ele precisa ter essa visibilidade, né, na questão de, na questão regional de cada cidade, na questão regional do estado. Então, é necessário respeitar essas características peculiares aí de cada região. 5. Realizar campanhas contínuas de mídia promovidas pelo órgão mantenedor, visando otimizar a participação da comunidade escolar nos CDCE, né, que é conselhos, né, grêmios estudantis, conselhos diretores. Capacitar os membros dos conselhos escolares, conselhos diretores e conselhos municipais de educação para que possam exercer seu papel de controle social. Então, aí dentro da escola, nós temos algumas representações, né? Existe aí o conselho, no caso, a nível estadual, né, falando aí conselhos de diretores, né, conselhos municipais e os conselhos escolares que estão em cada unidade escolar, que daí eles dão aquele respaldo ao diretor, né, para tomar qualquer tipo de atitude, qualquer solução que ele precisa ali fazer, né, ele precisa também consultar esse conselho escolar, né, que está aí dentro da unidade escolar. E o Grêmio Estudantil, né, que é existente também, que nós falamos em outra estratégia aí, o Grêmio Estudantil, que é formado aí pelos próprios alunos, e aí esses alunos, o Grêmio Estudantil, ele não é uma organização dependente da escola. Ele acontece dentro da escola, mas ele é uma organização representativa, né? Ele tem ali o seu presidente, tudo mais, né? O aluno, o estudante presidente do Grêmio, a nível municipal, a nível estadual, a nível regional, a nível nacional, mas é organizado como se fosse assim, né? É um organismo ali separado da gestão escolar ali, da direção, né? Eles não precisam, por exemplo, eles precisam comunicar, claro, tudo que vão fazer dentro do ambiente escolar, mas não necessariamente eles dependem vamos dizer assim, eles não dependem do diretor, né? Eles têm aí uma organização própria, que tem aí uma hierarquia que é fora da questão aí da SEDUC, do diretor da escola e tudo mais. É uma organização independente. 6. Capacitar os membros dos conselhos escolares, conselhos diretores e conselhos municipais de educação para que possam exercer seu papel de controle social, né? Então, é necessário, sim, né, que haja formações, capacitações,
que eles sempre estejam aí conversando, e até mesmo esses conselhos, eles vão viabilizar novas estratégias, né? Porque eles são aí uma comunidade de investigação ali, que está pensando em como solucionar tais problemas, né? 7, fomentar ações que visem a interação entre família e escola. É necessário, sim, né, que tenha ações que a escola ela faça para que envolva, de certo modo, a família nesse ambiente escolar. Então, por exemplo, as escolas têm muitas escolas hoje que elas não fazem mais, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Principalmente porque nós vemos que pelas formações familiares existentes, né, pelas novas, né, vamos dizer assim, novas famílias que vão se formando, né, e que é a realidade do aluno, é necessário atentar que não existe só Dia das Mães, só Dia dos Pais, né, e aí às vezes tem algumas escolas que fazem Dia da Família, não voltado só para a mãe, só para o pai, mas faz, né, por exemplo, o evento Dia da Família, né, que daí, se a criança mora só com o pai, não tem mais a mãe, né, então se ela mora com a tia, se ela mora com dois pais ou duas mães, não sei, então, aí pode ser viabilizado, né, essa posição também de comemoração diferenciada como Dia da Família. Garantir aos grêmios estudantis suporte e estrutura na organização de ações, eventos pedagógicos, sociais e culturais realizados nas unidades escolares. Então, aí nós vemos bem nítido como é a atuação e a questão da separação aí das questões, né, diferentes aí, que é o Grêmio e a gestão escolar. Então, a gestão escolar, ela pode, por exemplo, unicamente viabilizar o suporte aí, a estrutura, né? Suporte e estrutura na organização de eventos. O Grêmio Estudantil quer fazer uma palestra aos jovens da escola sobre, vamos dizer assim, sobre as fake news, né, presentes no dia de hoje, né? Vamos conversar sobre isso. Então, aí eles vão organizar, e de repente eles vão trazer uma pessoa de fora, de repente é um advogado, de repente é uma psicóloga, de repente alguém que vai explicar, né, sobre aquele assunto, e a unidade escolar, ela vai viabilizar a organização desse lugar, desse espaço, né, para viabilizar esse evento. 9. Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar, mediante transferência direta de recursos financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando a ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática. Apoiar 10. Apoiar tecnicamente ações de incentivo à divulgação da cultura mato-grossense. Bem legal isso, né? Então, assim, deve ter, sim, a escola precisa, de algum modo, trabalhar com projetos, de alguma forma, né, viabilizar esse incentivo a cultuar, né, aí a nossa cultura mato-grossense. 11. Garantir políticas de combate à violência na escola e a construção da cultura de paz e ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade escolar. Então, a questão é uma questão muito complexa, né? A escola ali, ela precisa ter ali estratégias, uma unidade escolar,
ela precisa pensar, por exemplo, até na questão do aluno com uniforme, né? O aluno entrando com uniforme na escola já identifica ele ali na portaria, né? E os portões na questão da segurança, né? Se a escola é murada, como que está a vigilância da escola, se é uma escola que é num bairro mais periférico, então aí deve ter aí o apoio, né, do policiamento, de solicitar sempre aí a ronda, né, de policiais, então viabilizar realmente a segurança destes alunos que estão ali dentro, né, e aí nós vamos lembrar de alguns casos, né, que já aconteceram e que, e assim, nos causaram impacto no sentido de falta, né, aí de atenção de segurança, né, um portão que deixou aberto, esses alunos que entraram, né, de repente os alunos ali entraram com uma facilidade na escola, né, e aí teve aí o tiroteio, né, algumas 2, 3 cidades aí foram casos recentes aí que nós tivemos no país, né, então, assim, é algo que nos preocupa, né, como profissionais da educação, que trabalhamos dentro das escolas, né, de ter essa total segurança, de se sentir realmente seguros. 12. Implantar e implementar rede de comunicação contínua e eficiente entre unidades escolares, estadual, municipal e unidades administrativas centrais e descentralizadas públicas. Então, uma rede de comunicação, como a comunicação é falha, né, muitas vezes aí em tantos órgãos, em tantas instituições, né, a gente tem realmente uma questão muito falha na comunicação. E é necessário que haja essa viabilização aí da comunicação entre as escolas, né, entre as unidades escolares. 13. Assegurar o desenvolvimento de projetos curriculares articulados com a Base Nacional Comum relacionados à educação ambiental, à educação das relações étnico-raciais e dos direitos humanos, gêneros, sexualidade e música. Então, nós temos que ter projetos diversos dentro de uma escola. Se o professor de biologia quer trabalhar ali, né, questões de palestras sobre prevenção às DSTs, prevenção, né, pela questão de gravidez na adolescência. Se um professor de artes quer trabalhar com a música, e se um professor lá de matemática quer trabalhar com as questões étnico-raciais, junto com o professor de história, né, que eles vão fazer uma pesquisa aí nessa área. Então, nós temos que viabilizar, assegurar, né, a escola ela precisa abraçar esses projetos que vão aí se originando, né, vão suscitando aí no coração de cada professor que às vezes quer trabalhar, quer implantar um projeto e às vezes não consegue, não tem apoio. Então é necessário aí também essa viabilização e até mesmo assegurar que realmente esse projeto aconteça. 14. Garantir meios e espaços permanentes de divulgação, discussão e compartilhamento de vivências, experiências exitosas de todas as etapas e modalidades da educação básica. É necessário que a escola às vezes faz tanto trabalho bom, projetos, e fica lá dentro da escola, não é publicizado, não é divulgado para todos, né? Então, muitas vezes existe ali uma TV local ou a rádio, né, que pode ali ser divulgado para a sociedade ali, para as pessoas que vivem ali, né, naquela cidade, saber o que a escola está fazendo. 15.
garantir financiamento anual para pesquisas que tratem do processo ensino-aprendizagem na educação básica e ensino superior por intermédio de edital específico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso, FAPEMAT, e outros agentes financeiros. Então, às vezes abre um edital e aí, né, as pessoas não divulgam, não sabem, ou acham muito difícil, né, fazer ali, concorrer a um edital, mas é necessário que garanta realmente, né, essa questão de financiar, de incentivar para que esses pesquisadores, esses, no caso, professores, né, que têm projeto, que possam realmente realizar. Aí nós temos aí os projetos, né, sendo financiados pela FAPEMAT. 16. Disponibilizar transporte escolar obedecendo padrões de legislação de trânsito para alunos e professores do ensino fundamental, educação de jovens e adultos, médio do campo, urbano, terras indígenas, quilombolas e assentados que comprovadamente necessitem de atendimento. Então, é necessário, né, viabilizar este acesso aí por meio do transporte escolar para essas famílias, seja aí quilombola, indígena, sejam as famílias aí que do campo, né, que tem aí assentamento rural também, de todas as modalidades aí. Mas é necessário que o governo, é necessário que possa viabilizar o transporte para que estes alunos, né, estas crianças, jovens, possam ter acesso a ir para a escola, né, esse transporte até a escola. 17. Assegurar apoio financeiro e pedagógico para as escolas que apresentarem projetos que visem ao desenvolvimento significativo dos estudantes, bem como a participação em jogos estudantis, intermunicipais e estaduais, mostras científicas e similares. Então, às vezes é organizado, né? Professores de educação física começam aí a organização dos jogos aí interclasse, né? Dentro das unidades escolares, e aí depois tem os jogos, né? Entre as unidades escolares da cidade, depois tem entre as cidades, né? Então, é necessário que esses estudantes sejam incentivados também nessas outras atividades, né? Seja aí participação em jogos intermunicipais, né? Mostras científicas, o que fomenta muito, o que incentiva muito a questão da pesquisa, né? Principalmente no ensino médio. E outras, né, viabilidades aí que pode ter para que o estudante realmente possa mostrar ali a sua aptidão, a sua habilidade, e isso também é formação humana. 18. Estabelecer parcerias entre União, Estado e municípios, envolvendo as secretarias de educação, de saúde, de bem-estar social, ambiental, de cultura, de ação social, conselhos tutelares e conselhos municipais de educação para o pleno atendimento das necessidades dos estudantes da educação básica, incluindo equipe multiprofissional. Aí nós temos a equipe multiprofissional, pedagogos, assistente social, fonoaudiólogos, entre outros, sem ônus para a educação. Então, aí nós temos uma questão até mesmo de parcerias, né? Quando diz sem ônus, né? Quer dizer aí, é uma troca mesmo, né? Então, vai envolver várias secretarias, seja ali, né, entre União, Estado e municípios, envolvendo aí as secretarias, né? Para que haja realmente esse atendimento, né, dos estudantes da educação básica, mas
como uma parceria entre os órgãos, que não vai ter, por exemplo, uma questão, né? Ah, não, eu sou da estadual, eu não vou atender a municipal. Então, vai ter que ser viabilizada, né? Em sintonia aí, que todos possam ser atendidos, né? Pela equipe multiprofissional e não tenha, né? Uma questão aí que possa barrar esses atendimentos. 19. Garantir a renovação e manutenção periódica dos equipamentos de multimídia, informática e laboratoriais com profissional capacitado por turno de funcionamento da unidade escolar e com atribuição de auxiliar o professor. Então, é necessário, né, que tenha essa questão da viabilização aí dos equipamentos que os professores utilizam, mas é necessário também que tenha um profissional capacitado que saiba manusear esses aparelhos, esses equipamentos, né, de multimídia, que é necessário, tão necessário aí para o professor em sala de aula, né? Ou então, de repente, tem aí um laboratório multimídia, uma sala de multimídia, né? Que os alunos também possam ter mais um ambiente, né? Que vai ser diferenciado aí na sua aprendizagem. 20. Apoiar ações de educação ambiental articuladas com os projetos políticos pedagógicos das escolas que contribuam ou promovam o desenvolvimento local sustentável. 21. Viabilizar mecanismos normativos que orientem a destinação de parte dos recursos financeiros oriundos do Fundo Municipal de Bens Lesados e outros fundos para apoiar ações de educação ambiental desenvolvidas pelas unidades escolares públicas. 22. Fomentar parcerias com órgãos gestores da política ambiental estadual e municipal para abertura de editais anuais de apoio e projetos de educação ambiental, visando sua concretização nas escolas e em espaços não escolares. Promover ações... Só arrumar aqui. Promover ações de educação ambiental com os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e assentados em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Educação, IBAMA, SEMA e FUNAI, abordando a legislação ambiental nacional, estadual e municipal, possibilitando o desenvolvimento de projetos ambientais. Nossa, que interessante, hein? Essa estratégia é muito legal, muito boa, né? No sentido de que esses órgãos, né, até mesmo aí em relação ao meio ambiente, né, eles seriam de grande valia para ter essa relação aí com os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né, assentados, muito legal. 24. Orientar as escolas para que o ensino da educação religiosa e as solenidades escolares sejam realizados com base na laicidade do ensino. O que é laicidade do ensino? Que aí contemple, né, todas as religiões, que não tenham uma questão de uma religião só, né, que tenha uma questão aí de não ter aí um nome de uma religião à frente de qualquer evento dentro de uma escola e tudo mais, né? Precisa ter essa laicidade, porque quando a gente diz que a educação ela é laica, né? Ela não privilegia uma só religião, né? Então é necessário atentar a isso. Primando pelo direito democrático da religiosidade de todos os povos e culturas, conforme a legislação vigente. 25.
constituir comissão com a participação dos profissionais da educação, entidades civis e organizadas para elaborar orientações para o processo de escolha e adoção de livros e materiais didáticos, acervo das bibliotecas escolares, observando as especificidades das relações étnico-raciais do Estado. Então, 26, garantir a produção, publicação e distribuição às escolas da rede pública de livros, outros materiais pedagógicos, enfocando a diversidade étnico-racial e cultural do Estado, com a participação dos segmentos especialistas estudiosos da temática. Então, ter aí, né, no acervo das bibliotecas, né, os livros que também vão mostrar a questão da diversidade cultural, étnico-racial, tem que ter essa viabilidade desses materiais nas escolas. 27, buscar alternativas que possibilitem moradia nas proximidades da escola, aos profissionais da educação que atuam nas escolas do campo. 28, implantar e ampliar em 20% das escolas por ano a oferta da língua estrangeira, a arte e educação física aos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, garantindo com qualificação. Peraí. Garantindo com qualificação, né, a estes profissionais. Então, 29, deixa eu só voltar aqui. Garantindo profissionais com qualificação específica na área, né? Então, aí ter profissionais, principalmente aí da educação física, né, da arte, da língua estrangeira, que sejam formados realmente nas áreas, né? E eles atendam aí os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, né? Que eles tenham essa qualificação, formado em educação física, né, que seja formado em uma língua estrangeira e arte. Então, tem a meta, essa estratégia é implantar e ampliar em 20%, né, das escolas. É sinal que não existe, né, esse quantitativo. 29. Garantir que todas as escolas organizadas em ciclos de formação humana tenham um coordenador pedagógico e o coordenador de ciclo, professor, articulador em todos os ciclos, independente do número de aluno, com espaço físico específico e adequado para atender a demanda. 30. Garantir a fruição a bens e espaços culturais de forma regular, bem como a ampliação da prática desportiva de forma integrada ao currículo escolar. 31. Garantir a renovação e manutenção periódica dos equipamentos de multimídia, informática e laboratoriais, com um profissional capacitado por turno de funcionamento da unidade escolar, com a atribuição de auxiliar o professor. 32. Assegurar apoio financeiro pedagógico às escolas que apresentarem projetos que visem ao desenvolvimento significativo dos estudantes, bem como a participação em jogos estudantis, mostras e tudo mais, né? Essa parte aqui, deixa eu ver. E aí,
né, vocês podem, né, rever essas estratégias depois. E aí nós temos a meta 3, né, que é garantir imediatamente a aplicabilidade integral dos recursos financeiros públicos, conforme previsto em lei destinados à educação. Qual é o indicador? O total de recursos aplicados na educação pelo total de recursos destinados para a educação. As estratégias, né? Quanto aos recursos financeiros públicos aí. Quais são as estratégias, então? Garantir imediatamente a aplicabilidade integral dos recursos financeiros destinados à educação, conforme os 35% estabelecidos na Constituição Estadual. 2. Garantir imediatamente a aplicabilidade integral dos recursos financeiros públicos destinados à educação, conforme estabelecido na Lei Orgânica Municipal. 3. Assegurar outras fontes, né, de receita à educação, incluindo na vinculação todos os tributos, né? Impostos, taxas, contribuições. Então, tudo isso vai ter aí um percentual que vai ser alocado aí para educação. 4. Elaborar estudos para que se assegure a utilização do PIB como referência de financiamento para a educação, conforme preconiza a Emenda Constitucional de 59 de 2009. 5. Utilizar o piso salarial profissional nacional pautado na Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008, como patamar mínimo de referência para a elaboração do plano de carreiras e cargos e salários para os profissionais da educação. Então, aqui a gente entende, né, como que é aí calculado, né, o salário do professor, como que é esse piso salarial. Então, é pautado aí, claro, né, numa lei federal, 11.738, de 16 de julho de 2008. Mas aí nós vemos algumas diferenças de um estado para o outro, né? Por que o estado, né? Aqui no estado de Mato Grosso, o professor ganha, tem o salário base tanto, e lá no Mato Grosso do Sul, o salário, né, do professor é tanto. E lá no Amazonas, o salário do professor, né, os professores estaduais ganham tanto. Então, aí também depende, né, da arrecadação de tributos, depende de várias características aí que vão fazer diferença aí no cálculo de cada estado, né? Quantitativo da população, quantitativo de arrecadação aí, né? De tributos, de impostos, né? Que tem aí em cada estado. 6. Implantar um padrão de gestão que priorize a destinação de recursos para as atividades afim. Atividades fim, a descentralização, a autonomia da escola, a equidade, o foco na aprendizagem dos alunos e a participação da comunidade. 7. Assegurar, por intermédio de instrumentos legais, né, a autonomia administrativa, pedagógica e financeira das escolas públicas, garantindo o repasse direto de recursos para despesas de manutenção e capital para o cumprimento de sua proposta didático-pedagógica. 8. Avaliar os mecanismos atualmente existentes de gestão dos recursos financeiros da escola, construindo um plano de trabalho conjunto, órgão, gestor, unidade escolar, CDCE. 9. Assegurar, mediante instrumentos legais específicos, que os recursos para reformas nas escolas sejam depositados diretamente na conta corrente do Conselho Deliberativo e geridos pelo mesmo, com assistência técnica do Estado ou das respectivas prefeituras. 10. Assegurar, mediante instrumentos legais específicos, que o recebimento definitivo da obra seja feito
pela unidade executora da escola e respectivo responsável técnico do órgão fiscalizador central. 11. Assegurar por intermédio de instrumentos legais específicos que o pagamento das tarifas de água, energia elétrica, telefônica e internet das escolas públicas sejam mantido pelas respectivas entidades mantenedoras, independente dos repasses de manutenção e conservação. É complicada essa... porque as questões assim, então a escola ela precisa fazer, por exemplo, campanha ali, né, de economia de água dentro da escola, de energia elétrica, né, o uso da internet, né, porque ela mesma sendo mantenedora, né, independente desse repasse aí dos recursos que o governo, né, envia para manter esses gastos, né, porque às vezes, né, dependendo da escola, mandado ali uma verba no início do ano, depois ali lá, depois do meio do ano. E aí, o diretor, o gestor, ele vai precisar fazer exatamente o quê? Ele vai precisar administrar aí esse recurso durante todo o ano e conseguindo manter, né, o pagamento da internet, da energia elétrica, da água, de tudo, e ainda a merenda escolar e tudo mais, né? Ele precisa realmente fazer aí uma boa administração, né? E aí que nós vemos que várias escolas começam a fazer rifas, fazer bingo, festas, né? Para arrecadação de dinheiro nesse sentido, até mesmo para viabilizar o pagamento, né, desses gastos. Peraí. Meta 3. Meta 4. Assegurar imediatamente a existência de plano de carreira para os profissionais da educação básica pública. Indicador: número de planos de carreira para a educação básica em relação ao número de entes federativos que compõem o sistema. Estratégias: então, garantir que os municípios do estado tenham ou criem carreiras próprias para os profissionais da educação do seu sistema público de ensino ou adotem oficialmente planos de carreira já existentes. 2. Utilizar a Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008, como patamar mínimo de referência para a elaboração do plano de carreiras, né, cargos e salários para os profissionais da educação. 3. Garantir no plano de carreira a inclusão até o nível doutorado para os profissionais da educação. 4. Assegurar o direito à licença prêmio por assiduidade aos profissionais da rede pública estadual e municipal. 5. Garantir os planos de carreiras, cargos e salários que a elevação por tempo de serviço se dê por intermédio da avaliação do desempenho da função de atuação. 6. Garantir concursos públicos para a rede municipal e estadual de ensino, respeitando o plano de carreira, a habilitação e as qualificações exigidas para os cargos e a disponibilidade de vagas reais. Porque até mesmo, né, essa questão de vagas, nós vemos isso em muitos concursos públicos, né? Realmente não é, você vê ali que aquele quantitativo de vagas não é o que realmente necessita, né? Às vezes lança-se lá 30 vagas e a necessidade é de 80 vagas. Então, ainda, né, ter realmente essa coerência aí no sentido das vagas. 7. Fortalecer o quadro de profissionais de carreira nas escolas técnicas estaduais,
de Educação Profissional e Tecnológica com a realização de concurso público conforme disponibilidade de vagas reais. Desde 2010, né, 2009, 2010, o Estado de Mato Grosso tem implantado, né, essas escolas técnicas estaduais, que tem aí, por exemplo, o ensino médio e um curso técnico, né, concomitante, né, é um curso técnico integrado. E aí, ainda não teve a realização de muitos concursos para essas escolas técnicas que foram criadas, né? Várias escolas técnicas aí pelo governo, pelo estado, né, que foram criadas, mas não foram realizados muitos concursos públicos, né? Então, uma das estratégias, né, é fortalecer o quadro de profissionais dessas escolas técnicas como efetivos, né, porque a maioria realmente são contratados. 8. Assegurar 2 horas de formação continuada computada na hora de trabalho dos profissionais técnicos e apoio da educação. Essas 2 horas de formação continuada aí é necessária por várias questões aí, né, do profissional ali da educação para os técnicos e o apoio, né, que eles tenham realmente essas 2 horas de formação, até mesmo para motivar, né, aquele técnico, aquela pessoa do apoio também para uma formação até mais avançada, né, então a formação ali, de repente vai motivar, né, aquela pessoa a voltar a estudar mais, né, e também ter o conhecimento da legislação, ter o conhecimento de várias questões internas ali do ambiente escolar e tudo mais. 9. Garantir direitos e condições dignas de atendimento ao profissional da educação municipal, estadual e agilidade nos processos de aposentadoria para que seja publicada em no máximo 3 meses a partir do momento da solicitação. É algo também que tem um pouco de morosidade, né, na questão da publicação aí, da agilidade, né, nos processos de aposentadoria, no momento de publicação, até realmente, né, a pessoa que solicitou aquilo fazer gozo realmente da sua aposentadoria. Então, tem uma certa morosidade. Então, até mesmo essa estratégia, né, em diminuir para, no máximo, ter aí, no máximo, 3 meses, né, para que a pessoa, ao pedir para sair, pedir para se aposentar, ela tem aí, no máximo, prazo de 3 meses para que tenha aí o êxito, né, no seu afastamento de aposentadoria. E aí nós temos também o Plano Municipal de Educação de Cuiabá. Eu encontrei essa notícia, né, que é o matogrossoeconômico.com.br, e lá vocês também podem ver outras notícias, né, sobre o Estado. E aí o Plano Nacional de Educação, eu não acessei o Plano Nacional de Educação de Cuiabá, mas eu quero que vocês acessem, que vocês, né, tenham essa curiosidade de ler o Plano Nacional de Educação de Cuiabá. Então, essa notícia aí é uma última notícia, né, falando, né, que é a questão, por exemplo, que houve numa última segunda-feira, que foi no mês de maio, no mês de maio, quarta 27, não, 2018, essa aqui. Né, eu encontrei essa notícia mais recente, eu não encontrei uma notícia ainda muito mais recente quanto ao Plano Municipal de Educação, não tinha uma notícia. Na última segunda-feira, cerca de
400 pessoas, entre delegados, ouvintes, observadores, representando as unidades escolares das redes pública, particular, filantrópica e instituições de ensino superior, participaram no Hotel Fazenda da primeira conferência de avaliação do Plano Municipal de Educação, após um dia de votações em torno de 100 estratégias criadas para alcançar as 20 metas definidas pelo PME, que é o Plano Municipal de Educação. Os participantes chegaram a um consenso. Dentro de 15 dias, o documento final será entregue ao prefeito Emanuel Pinheiro, que deverá encaminhá-lo como proposta de lei da política educacional, agora com suas estratégias revisadas para a Câmara Municipal. Numa avaliação preliminar, então, primeiramente, né, reuniram-se ali, nesta conferência, quem reuniu? Tá aqui. 400 pessoas em delegados, né, que foram aí nomeados, né, delegados, né, representantes, né, das escolas, ouvintes, observadores, representando as unidades escolares da rede pública, né, então aí tiveram aí a nomeação, né, a escolha dos delegados nas escolas para a participação desta conferência. Então, foram 400 pessoas reunidas, né? Então, numa avaliação preliminar, o coordenador geral do Fórum Municipal de Educação, Luiz Batista Jorge, disse que os objetivos da conferência foram alcançados, com uma grande participação de delegados, ouvintes e observadores, além de 100% de participação dos órgãos e instituições convidadas. Ele lembrou que o Plano Municipal de Educação é territorial e diz respeito não apenas às redes públicas, estadual ou municipal, mas sim a todos que trabalham no meio educacional. A partir da conferência, passamos a ter uma diretriz clara de como conseguiremos alcançar as metas estabelecidas no Plano Municipal até 2024. É necessário trabalho e empenho em nós, e o nosso sucesso não depende única e exclusivamente das metas elencadas no plano, mas também de investimentos na educação e nas políticas públicas que apontem para aquilo que é necessário fazermos para termos um ensino de qualidade, ressaltou. A secretária adjunta de Educação, Edilene de Souza Machado, lembrou que o foco é o aluno, assim como a Base Nacional Comum Curricular, que hoje discute a universalização do ensino, e a nossa política educacional, que serão implantados no ano que vem. Todos visam melhorar o processo ensino-aprendizagem em Cuiabá. Acredito que nossos profissionais da educação, equipe, gestora e técnicas estão todos voltados para esse objetivo. Então, o secretário de Educação, Alex, deixa eu ver aqui se dá. O secretário de Educação, Alex Vieira Passos, que representou o prefeito Manuel Pinheiro na abertura da conferência, falou sobre os impactos desse momento para o ensino do município, que ruma para os seus 300 anos. Isso daí foi antes, né, da comemoração dos 300 anos de Cuiabá. Isso fará diferença nas escolas quando forem definir seus projetos político-pedagógicos, voltados para a implementação dessas diretrizes, visando um ensino cada vez mais humanizado, inclusivo e de qualidade. Então, aí o projeto, ele tem o foco, o objetivo em quê? Ser um projeto, né, mais humanizado, inclusivo e de qualidade, quer dizer que antes não era, né? Então, esse projeto, esse foco desse objetivo, né, deste plano aí municipal. O Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação foi elaborado em 2014 para o período de 2015-2020.
Ele orienta as políticas públicas para o sistema educacional do município, incluindo as instituições públicas e privadas, em todas as etapas e modalidades, da educação básica até a superior. Entre as metas previstas estão a garantia do atendimento às crianças da educação infantil, ampliando de forma gradativa, até que atinja 50% da demanda na faixa etária de 0 a 4 anos e 11 meses em creche, até final de 2020. Outra meta do PME, que é o Plano Municipal de Educação, é alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental e implementar ações visando a melhoria da qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades do sistema de ensino, a fim de elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Então, vocês podem perceber que todas essas metas, aí, essas principais metas, elas estão lá em consonância, elas estão relacionadas àquele Plano Nacional de Educação, né? O plano maior, Plano Nacional de Educação. Então, o PME, o Plano Municipal de Educação, prevê ainda manter e ampliar a execução das políticas da educação inclusiva nas unidades educacionais. Erradicar até 2023 o analfabetismo da população de 15 a 39 anos. Fortalecer o regime de colaboração entre município, Estado e União, e garantir a aplicação dos recursos públicos destinados à educação pública. Então, este é uma síntese aí do Plano Municipal de Educação. Claro que vocês podem buscar mais notícias sobre esse Plano Municipal de Educação, e ver realmente na íntegra lá, todas as metas e estratégias, deste plano. E aí eu coloco aí as referências para vocês, desta aula, tanto aí a página da SEDUC e a página da notícia, do Plano Municipal de Educação, a página da SEDUC, que é o Plano Estadual de Educação, que vocês vão encontrar, e a página aí da notícia sobre o plano PME, o Plano Municipal de Educação. Então, aí eu fico aguardando, as atividades que vocês precisam encaminhar até hoje, dia 15, que vocês precisam aí a data, coloquei esse prazo aí para vocês, mas poderão enviar depois, mas aí vai ter aí uma diferença, na questão da avaliação da nota, então é necessário que vocês atentem quanto a isso, tá? Qualquer dúvida, qualquer observação que queiram fazer, pode ser enviada por mensagem lá no AVA, tá? Se não tiverem realmente acesso ao AVA, aí pode encaminhar no e-mail leandra.ferreira@croton.com.br. Boa noite para vocês. Até a próxima aula.